Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Quarta-feira, 29 de maio, a marca da besta. Para sabermos qual é a marca da besta, obviamente que temos que identificar primeiramente quem é a besta. Essa besta aqui na lição ela vai ser identificada só no tema 11, certo? Mas já você que conhece já as profecias, né? E para aqueles que não conhecem, podemos adiantar que a besta aqui falada é exatamente a besta da terra, de Apocalipse 13, e que é o papado, né? A igreja romana na figura do papado. E vamos ver alguns detalhes no decorrer da lição de hoje. A Bíblia revela a ira de Satanás. A Bíblia revela que Satanás está irado. E ele está irado exatamente contra quem? Contra o povo de Deus no tempo do fim. Em Apocalipse 12 a gente vê o grande conflito, a questão aqui entre Cristo e Satanás, vê que Satanás é expulso do céu juntamente com seus anjos, né? Terça parte ele conseguiu enganar. E quando Satanás se vê derrotado na cruz do Calvário, e os habitantes do céu festejando, né? Em Apocalipse 12, verso 12, é dito: por isso festejai aos céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele passa agora a mirar a sua ira contra o povo de Deus, mas não dá certo. Ele não consegue derrotar a igreja, então ele se vira exatamente contra os restantes da sua descendência, como é dito no verso 17. E a Bíblia deixa claro quem é o povo remanescente. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é exatamente o espírito de profecia, como relatado lá em Apocalipse 19. Um tema recorrente no Apocalipse, pelo menos a partir do capítulo 13, né, que vai se tratar do tempo do fim. A história se repete, né, porque esse poder, né, a besta leopardo, a besta da terra, ela é identificada na história também exatamente com o chifre pequeno, né, de Daniel no capítulo 7. Aquele que tenta mudar os tempos e a lei. Coincidentemente, o mandamento do sábado também é um mandamento de tempo. Eles, além de terem alterado, né, Roma, né, alterado os calendários, né, tem a questão do dia começar e terminar no pôr do sol e não de meia-noite a meia-noite. A igreja de Roma, não satisfeita com isso, ele tentou mudar exatamente o sinal de autoridade entre Deus e seu povo, que é o mandamento do sábado. Como está escrito, o sinal de autoridade, um sinal de lealdade, um sinal de que é o nosso Deus, é o Senhor Jeová que nos santifica, como está escrito lá em Ezequiel 20, nos versos 12 e 20 e vários tantos outros textos da Bíblia. Então, um tema recorrente no Apocalipse é a questão da marca da besta. A lição dá alguns versos aqui, Apocalipse 13, verso 4. Apocalipse falando de adoração, né? 13, verso 4. Aí em Apocalipse 13, verso 8, também falando de adoração. É o tema que aparece, né, de Apocalipse 13, né, os versos que a lição pede para ler, é a adoração e é a marca da besta. A gente vai começar a falar da marca da besta a partir do verso 16, né? Ele fala da marca da besta e da imagem da besta. A imagem da besta nada mais é do que o que ela fez no passado. A imagem da besta é perseguição, né? Enquanto Deus é um Deus de amor, um Deus de liberdade, né, que dá o livre-arbítrio, a besta é um poder opressor e perseguidor, assim como foi o chifre pequeno lá de Daniel, capítulo 7. Então a gente vê bastante sobre isso, sobre a questão da adoração e a questão da marca da besta, nesses versos citados na lição. Em Apocalipse 14, verso 7, aí vem a recomendação, porque em Apocalipse 13, né, João vê a trindade satânica, o dragão, a besta da terra e a besta leopardo, a besta do mar, mas ele vê no capítulo 14 um povo remanescente que vai pregar contra exatamente a besta, o falso profeta, que é a besta da terra, e contra o dragão.
E eles dizem no verso 7, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Exatamente como está escrito lá no 4º mandamento. Adorai aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. É quase que uma frase copiada lá do 4º mandamento, chamando o povo à lealdade a Deus do sábado. Aquele que criou o mundo em 6 dias e estabeleceu o 7º dia como sinal de sua autoridade. E ao tentar mudar este dia para um domingo, né, tentando mudar, eles tentam usurpar a autoridade divina. Aqui na lição diz no nível básico, mais básico possível, né? Mas é uma afronta realmente grande contra Deus, porque este poder, né, a besta da terra, ela realmente profere blasfêmias contra o Altíssimo. O desejo que o diabo teve, né, de ser adorado, ele transfere para os seres humanos, e na figura desse poder ele vai conseguir. Por quê? Porque vão se submeter a eles, ou de boa vontade ou por força. Mas aqueles que se submeterem a ele, eles receberão o cálice da ira de Deus, como relatado em Apocalipse 14, dos versos 9 ao 11. E depois vai se seguir, por exemplo, Apocalipse 16, verso 2, quando é dito: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Portanto, é um chamado para rejeitar a besta e a sua autoridade e se submeter e adorar ao único Deus verdadeiro, que é o Deus Jeová, o Deus da Bíblia, o Deus Criador. E se o sinal de Deus entre Deus e o seu povo é o sábado, o sinal, a marca da besta, teria que ser também um dia na semana, porque é uma contrafação do que Deus fez, estabeleceu. Obviamente que hoje a gente vê que o domingo é o sinal de autoridade da Igreja Católica no mundo religioso. Ainda não é a marca da besta, mas será quando for instituído este poder realmente de forma mundial. Porque aí o papado, como antigamente, ele vai ganhar autoridade religiosa e também autoridade civil. E todos quanto não adorarem, seguindo os seus mandamentos, serão realmente proibidos de comprar ou vender. Mas a palavra de Deus diz que o nosso pão e a nossa água será certos, lá em Isaías capítulo 33. Portanto, a marca da besta, o sinal de sua autoridade é o domingo, né? Hoje ainda não entrou em vigor, é apenas no mundo religioso, né? As igrejas protestantes obedecem aos mandamentos do catecismo e não aos mandamentos da Bíblia, né? Cada um será julgado conforme a luz que recebe. Mas vai chegar o dia em que este mandamento do Papa será ordenado em todo o mundo, no mundo religioso e no mundo civil. E aí cada um terá que tomar a sua decisão. Ou segue a Deus, ou segue a besta e a sua imagem. Deus te abençoe, que Deus te mantenha de pé em seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.